Bom dia a todos e todas. Tenho que agradecer muito por estar aqui. Como já foi apresentado, meu nome é Ricardo, meu sinal é esse. Quero agradecer a organização desse evento, do simpósio, pela acolhida, pelo convite, que é algo que, para mim, é essencial, fazer parte dessa equipe, ter como pessoas maravilhosas a possibilidade de discussão, a possibilidade de acompanhar essas discussões. Quero muito agradecer à professora Delu, por ter iniciado essa fala maravilhosa, da qual agora me sinto mais contemplado na fala, e como complementação da sua. Na verdade, eu vou falar de um assunto que é bem delicado, eu vou ser bem pontual, no sentido de falar de acessibilidade atitudinal, que pouquíssimas pessoas têm estudos voltados para essa área, senti dificuldade em poder achar literatura que abrangesse, e, de fato, falasse das nossas atitudes, falasse de como que a gente se comporta diante do outro, de como que a gente olha e percebe o outro. Então, aí eu tenho algumas contribuições para que a gente possa depois discutir. Os meus objetivos aqui hoje é o conceito de acessibilidade. Na verdade, a gente vai passar, en passant, por algumas leis, apresentar algumas questões sobre acessibilidade, destacar algumas barreiras, das quais talvez eu esteja repetitivo. Mas antes que eu fale de atitude, de acessibilidade atitudinal, eu vou trazer algumas estatísticas que talvez vocês já conheçam. Se a gente for em termos de população, a população mundial hoje tem 7,6 bilhões de pessoas. A população brasileira tem 208 milhões. E aí, se a gente for para aquele mapa do censo de 2010, e aí a gente for falar das deficiências, tanto motora, falar da pessoa surda, da pessoa com deficiência mental, e aí a gente vai ver que, nesse gráfico, tem 45,6 milhões de pessoas no Brasil que têm algum tipo de deficiência. Aqui a gente ainda tem que entrar com algum conceito de discussão sobre deficiência, ou então como diferença linguística. Eu acho que isso a gente pode debater depois. E aí, fazendo um outro recorte, eu quis saber quantas pessoas têm algum tipo de deficiência, que já mostrado pelo gráfico do IBGE, do censo, 46,6 milhões. Se eu for pontuar, quantificar os surdos no mundo, aproximadamente, a OMS traz 360 milhões. Surdos no Brasil, 10 milhões. Surdos no Rio de Janeiro, 165 mil. E aí, avançando nos estudos quantitativos em relação a essa questão, de 15% a 20% da população no país tem zumbido, ou então algum sintoma que indica perda auditiva. 0,1% das crianças no mundo nascem com deficiência auditiva, severa ou profunda. E aí, se a gente for fazer essa continha, quanto representa 1% de crianças surdas no mundo? E aí a gente volta aos números. A população mundial tem 7,6 bilhões, então 1% daria 1,3 bilhão de pessoas. E aí, a ONU, atualmente, lançou um relatório dizendo que, até 2050, de 1 em cada 10 indivíduos terão perda auditiva incapacitante. Eu acho que a gente precisa pensar nesses dados estatísticos, sobretudo pelas atitudes que teremos diante desses dados. E aí surgiram algumas perguntas. Onde estão essas pessoas? O que essas pessoas fazem? Onde elas trabalham? Elas estudam? Elas têm acesso à escola? À universidade? Quantas concluem seus cursos? Quais as principais atividades que exercem? Conhece língua de sinais ou conhece qualquer outro tipo de língua? Eu acho que são perguntas que a gente precisa, ao longo da nossa trajetória de estudo, pensar e questionar. E aí eu, de fato, vou entrar no tema da atitude, que eu vou considerar que, na vida, tudo é uma questão de atitude. Isso aí, se a gente olhar bem perto, de fato, as nossas atuações, de como que a gente atua, muitas das vezes a gente não percebe o que fazemos. E aí eu fui buscar, já que é um congresso, um simpósio de língua portuguesa, eu fui buscar o que era esse sentido de atitude. O que é atitude? E aí, atitude significa estar certo, adequado, pronto, preparado, apto, de origem latina. E aí eu fui no Aurélio, fui buscar no dicionário, que a gente tem essas curiosidades. E lá vai estar. Significa modo de proceder ou agir, comportamento, procedimento, reação ou maneira de ser. E aí a gente vai começar
a fazer algumas perguntas que talvez a gente saiba responder ou não. Será que as nossas atitudes influenciam nossas vidas e a vida do outro? Dei uma olhada na figura. Talvez muitas das vezes quando a gente fala com outro, quando a gente se porta com outro, a gente não sabe a dimensão da nossa palavra e da nossa ação. E aí, eu vou continuar perguntando. Quem saiu do grupo de WhatsApp da família por conta de discussões sobre política? Olha aí, né? Os dedinhos já vão, né? Aí eu continuo perguntando. Quem quase acabou com a noite de Natal por conta do resultado das últimas eleições? As nossas atitudes, né, elas de fato têm algumas questões. Quem nunca bloqueou ou excluiu o coleguinha do Facebook ou do Instagram por não suportar determinadas opiniões contrárias às suas? Né, a gente vê várias discussões no Facebook, no Instagram, nas mídias, do qual a gente é bem intolerante. E aí eu vou dizer que a gente vive em tempos incertos, em tempos em que o outro não tem empatia para comigo, em que o outro, de fato, não me vê como totalidade, né? Então, se um não pode, o outro também pode, então também não dá para ninguém, né? A gente não tem empatia de dizer que o outro pode ter acesso. E nos tempos atuais, de fato, a gente cai numa questão do individualismo, né? Ou seja, eu e eu. Né? Na verdade, eu não me importo com o outro. Eu não faço que o outro tenha sentido para comigo ou para com a sociedade onde vive. E aí, eu digo que a gente é muito, muito respeitoso em termos de opiniões do outro, né? E essa charge já mostra brilhante como estamos vivendo em tempos atuais, né? Minha opinião não é a mesma que a sua. Tudo bem. Tudo. De fato, a gente vive em um mundo em que a insegurança e o medo predominam. A apatia e o conformismo estão presentes no nosso cotidiano, de forma que a gente se sente, ao acordar, angustiado, de forma em que a gente não consegue se concentrar nas várias e diversas atividades que a gente tem no cotidiano. E isso está prejudicando a nossa energia positiva, a nossa criatividade, a nossa potencialidade de transformar um mundo mais solidário, em perceber o outro enquanto totalidade, enquanto sujeito de direitos, de deveres, enquanto sujeito que também participa de uma sociedade. E aí, como resultado, a gente pode dizer que o fator exclusão sempre esteve presente nas civilizações. Excluir o outro, né, fazer com que o outro não participe, sempre foi uma atividade humana. É uma característica humana trazer essas atividades. Fracos e diferentes são sempre banidos, expulsos, quiçá eliminados. O preconceito e a discriminação fazem parte do nosso cotidiano. E é aí que eu começo a falar de questões que são muito delicadas, né? No sentido de que a gente sempre coloca tudo no mesmo sentido. Preconceito é a mesma coisa que discriminação? Né? Será que se eu, de alguma forma, né, verbalizar para o outro, discriminar o outro verbalmente, é a mesma coisa que preconceito? Então, essas duas imagens já mostram aqui uma certa diferença. Aquele preconceito que você está olhando para o outro e está com um projeto de suspeição, ou seja, eu estou suspeitando que o outro pode ser alguma coisa. Vou dar um exemplo bem concreto, né? Eu costumo andar pelas ruas das Laranjeiras à tarde, né? Por volta de cursos que eu faço, então eu venho à noite. E eu sinto que as pessoas que estão andando na minha frente têm um poder tão grande de agarrar as bolsas, né? Enquanto eu estou atrás, eu estou andando atrás delas, elas agarram a bolsa com tanto carinho, com tanto amor, ou quando elas atravessam a rua correndo na frente dos carros, porque eu estou atrás delas. Eu não posso, de fato, admitir ou afirmar que essas pessoas estão tendo algum tipo de preconceito ou discriminação para comigo. Mas é um amor tão grande. Ou então, sentado no ônibus, né, as pessoas vão chegando para o lado. Ou então, as pessoas não aceitam de jeito nenhum que você segure as bolsas delas no ônibus, né? Então, o preconceito está no campo do pensamento. Eu só projeto, eu imagino. É algo que está suspeito na mente. A discriminação já logo diz a palavra. Eu coloco em ação. Eu vou agir com isso. Então, o preconceito é um julgamento negativo. É prévio.
Eu estou pensando que aquela pessoa pode ou não ser determinada coisa. Eu estou julgando pelos meus valores, pelas minhas referências, que a outra pessoa pode ou não ser, por exemplo, um bandido. E aí, se eu for para discriminação, eu vou dizer na prática, e eu coloco na prática o racismo e o preconceito. Ou seja, eu vou agir para com o outro de uma forma discriminatória. Né? Eu não vou escolher aquele aluno que é negro, eu não vou escolher aquele aluno que é cadeirante, eu não vou escolher aquele aluno que é surdo, e de forma eu coloco em ação. Então, a gente, de fato, precisa rever nossas ações em termos de discriminação e preconceito. Só que aí, quando a gente fala de discriminação, tem várias formas, né? E eu vou trazer algumas aqui. A discriminação que é visível, ou seja, de forma explícita, eu vou atuar em relação ao outro. Eu vou discriminar o outro a ponto do outro perceber, dos outros perceberem que eu estou discriminando. A discriminação velada, que aqui no Brasil é a que mais, né, se mantém, você de maneira alguma expressa, mas de alguma forma você dentro do seu coração, daquela forma bem íntima, você está discriminando e você faz com que essa pessoa tenha uma superproteção ou uma baixa crença de potencial. Né? Você, enquanto professor, entra em sala e fala assim, não, aquele aluno não vai conseguir, esse aluno vai ter dificuldade no conceito que eu vou apresentar. Então, a discriminação velada é muitas das vezes quando eu não conto, né? Ela está escondida. A discriminação negativa, né, um tratamento diferenciado visando menosprezar, eu separo aquele indivíduo dizendo que ele já não é capaz. Eu já digo para ele que ele não vai ter condições nenhuma de exercer uma atividade que nem eu mesmo, enquanto professor, fiz. Né? Eu faço avaliação e eu não faço a minha avaliação, eu aplico para o aluno, mas ele sim tem que ter um bom resultado. Só que a discriminação também não pode ser, no conteúdo, somente negativa. Existe uma discriminação também positiva, que ela vai ser sinônimo de políticas de ação afirmativa. De fato, não são todas as pessoas que tiveram acesso. Se a gente for olhar na história, né, e assim bem trazido pela professora Delu, né, esse percurso histórico das nossas leis, eu posso destacar uma lei aqui que é pouquíssimo conhecida, que é a Lei número 1, né, do dia 4 de janeiro de 1836, né, que dizia lá no seu terceiro parágrafo, nenhum aluno negro, mesmo que seja livre, terá acesso à escola. Dá para refletir, né? Essa foi a lei número 1 criada no Rio de Janeiro. Então, se a gente for levar em consideração que aquelas pessoas lá em 1800 não tiveram acesso na escola, como que a gente coloca essas pessoas hoje na escola? E falar de políticas de ação afirmativa hoje já está perigando tirarmos essa política de direito. Né? Não é um favor, é uma política de direito. Portanto, se a gente vai entender, né, para a gente entender a acessibilidade atitudinal, o primeiro passo é dizer uma coisa que a gente sempre esconde e que a gente nunca fala. Somos preconceituosos, somos racistas, discriminamos. Né? Colocamos o outro num sentido menor, colocamos o outro num sentido de inferioridade. Então, a gente nunca pode falar de acessibilidade atitudinal sem antes considerarmos que temos essas atitudes. E aí, eu vou entrar no conceito de acessibilidade também, passando de uma forma bem rápida. Eu vou lá no decreto 5296, que ele vai dizer, é uma condição para a utilização com segurança, com autonomia, de espaços, né? São meios de comunicação e informação, mas nem mesmo os decretos trazem o que significa essa acessibilidade atitudinal. Ninguém ensina o outro a ter atitude, nenhuma lei ensina o outro a ter atitude. Você precisa, de certa forma, ter atitude. E aí a gente vai pensar em algumas barreiras. E que barreiras são essas? Né? Que aí, como a professora já iniciou, e a que eu vou pegar aqui mais para a gente poder discutir é a atitudinal, mas não vou deixar de mostrar as outras. Né? A arquitetônica, como a gente já conhece, obstáculos que impedem o acesso. Né? Você vê sempre o cadeirante lá tentando ter acesso a determinados espaços na cidade. Aquela calçada maravilhosa que você tem lá na Pavuna, né? Em Duque de Caxias, em espaços que você leva como espaços menores, em que está cheio de buraco, em que qualquer chuva enche. Então, a gente, para ter acesso à cidade, quem tem, né, na verdade, acesso à cidade? Comunicacional, essa nossa característica de impedir a comunicação para com o outro, né? Essa possibilidade que a gente traz de evitar o outro até mesmo pela palavra.
A metodológica, que impede as pessoas de aprenderem, né? E nós, professores, somos característicos disso. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos em sala de aula que nós, professores, nós, profissionais de educação, temos a capacidade tanto de construir ou destruir o aluno pelo que a gente fala, pelas metodologias que são anotadas, pelas metodologias que a gente aplica em sala de aula. A programática, né, que são obstáculos invisíveis em políticas públicas. Na verdade, a gente se sente muito das vezes ameaçado, né, quando as políticas públicas não correspondem àquilo que a gente de fato necessita. E aí eu chego à atitudinal, que a gente vai entrar nesse conceito de excluir a pessoa, de alguma forma. E aí essa sensibilidade atitudinal, eu vou levar em consideração Prates. Né? Prates é uma autora cega, né, e que teve grandes dificuldades para poder escrever essa relação de atitude e acessibilidade atitudinal. Né? De fato, a literatura não nos contempla em dizer como que o outro tem que se comportar. E aí ela vai dizer que são mudanças dos nossos maus hábitos. Né? E dizer que a gente, né, consegue controlar esses maus hábitos é uma coisa muito subjetiva. E aí a acessibilidade atitudinal é uma mudança de atitude, de comportamento, né, de rejeição à cultura do preconceito. A gente precisa, de alguma forma, entender que somos preconceituosos e a gente precisa mudar. A gente precisa eliminar essas barreiras que excluem as outras. E aí as barreiras atitudinais são barreiras que, de fato, nos impedem, né, de trazer uma série de desenvolvimentos para qualquer prática educativa. E eu selecionei algumas barreiras, que são várias, né, dentro da literatura, mas eu selecionei aquelas que a gente pode conversar depois, que é uma barreira atitudinal de substantivação. O que significa isso? Eu não digo que é a pessoa surda, eu não digo que a pessoa, né, cadeirante, eu digo sempre pela deficiência, né, entre todas as aspas aí, né, que a gente também não sabe o que é deficiente. O cego, né, ou então quando você diz o down, né, o surdo, e a gente esquece da característica maior, que é ser pessoa, que é ser sujeito. Né? Então, muitas das vezes, a gente classifica o outro de uma maneira muito substantiva. Eu digo que é o cego, eu digo que é o surdo, mas eu nunca digo que é a pessoa surda. Uma outra barreira, né, é a adjetivação ou rotulação. A gente costuma dar muitos rótulos, né, para as pessoas que não acompanham o nosso raciocínio. Né? Sejam elas lentas, incapazes, o mudinho, o ceguinho. Né? Já andei várias vezes na Rua das Laranjeiras e as pessoas me perguntando se aqui, de fato, era o Instituto dos Ceguinhos. Né? E aí eu finjo de bobo, eu finjo, oi, não estou te entendendo, né? Para a pessoa se explicar. Até a ponto dela chegar que é um instituto direcionado à pessoa surda e também não surda. Barreira atitudinal de efeito e propagação. Né? É uma expansão. O que significa isso? É uma crença que a pessoa com deficiência também tem outras, né, habilidades cognitivas afetadas. Ou seja, quando eu olho o aluno surdo, eu digo, vai ter muitos problemas. Olha a limitação que ele tem. Ele possivelmente não é somente surdo. Né? A gente já começa a classificar sem nenhum diagnóstico. A barreira atitudinal de estereótipos, a gente vive no cotidiano, né, que a gente pode, de maneira positiva ou negativa, fazer uma representação das pessoas. Né? A gente costuma dizer que o cego ele tem uma audição, né, aguçada. Tipo, você nem conhece a pessoa e você vai falar assim, ele é cego? Com certeza ele escuta muito bem. A gente costuma classificar. Ele é surdo? Com certeza ele enxerga muito bem. Né? Ou então, quando você está numa palestra e você passa o microfone para o surdo. Ou então, quando você está numa palestra para pessoas cegas, você diz, né? Vocês estão me vendo muito bem? Barreira atitudinal de generalização. O que significa isso? Né? Eu coloco as pessoas tudo no mesmo pote. Né? Eu vou dizer que, se um surdo gosta de ir ao teatro, todos os surdos também vão gostar. Se o surdo gosta de ir ao cinema, todos também vão gostar. Né? E eu coloco somente aquela atividade para que a pessoa não tenha uma certa autonomia. Né? Eu classifico ela dentro da atividade que eu acho que é cabível para ela. Atitudinal de rejeição. Eu, de fato, recuso trabalhar com esse público. Eu recuso trabalhar com outro que significa diferente de mim, que é diferente de mim. Eu recuso a trabalhar com outro que me causa limitações. Só que eu nunca enxergo que as limitações são minhas. Eu sempre coloco limitações no corpo do outro, no outro. Eu direciono a minha falha para o outro. Atitudinal de ignorância, nesse sentido aqui, não é da violência, até é de desconhecimento.
a gente muitas das vezes não tem nem tempo para poder conhecer determinadas situações no campo educacional, né? A gente também tem uma preguiça imensa de ler, a gente não tem uma cultura da leitura, da reflexão. Não é à toa, né, que os dados estatísticos, tanto do IBGE, do INEP, mostram que a gente tem uma dificuldade imensa de interpretação. Está aqui as professoras de língua portuguesa que podem me ajudar nesse sentido. Atitudinal de medo, né? Eu tenho maior medo de ter um aluno surdo, eu tenho maior medo de ter um aluno cadeirante. E aí eu vou lembrar um caso aqui bem rápido, né, que ele está presente, então por isso que eu posso falar. Eu tive o privilégio de ter um aluno surdo-cego, né, e durante toda a minha carreira eu nunca tive acesso às pessoas surdo-cegas. E aí, quando o meu aluno chega em sala de aula, eu vou revisitar as minhas práticas e, sobretudo, revisitar as minhas práticas no sentido de que, como que eu posso dar acesso a esse meu aluno, né? E eu tenho certeza que eu aprendi muito depois que dei aula para o André. E, na verdade, ele que me deu aula. Barreira atitudinal de baixa expectativa ou de subestimação. A gente costuma sempre subestimar o outro, né? É um juízo antecipado. Aí a gente volta para o preconceito, a gente volta para a discriminação. Eu digo que a pessoa já é incapaz até mesmo sem conversar com ela. Eu já digo que ela não vai ter a capacidade de me entender porque ela tem algum tipo de limitação. Só que eu nunca pergunto se essa limitação é minha, né? Eu nunca me olho no espelho e digo que também sou limitado. E aí a gente tem a barreira atitudinal de adoração do herói. Que negócio é esse, né? Quando eu entro no metrô, eu fico abismado com aquelas pessoas balançando aquelas mãozinhas. Eu acho exótico, né? Eu acho o máximo a capacidade das pessoas balançarem a mãozinha. Mas eu nunca digo que é uma língua, eu digo que é uma linguagem. Eu nunca sei o que elas estão fazendo. E eu digo que aquelas pessoas que têm acesso, né, e que vão ao teatro, né, e têm acessibilidade, que eu acho que aquilo é uma coisa fantástica, que é uma coisa impressionante, que é uma coisa fora do comum. Só que a gente não está vendo que ela tem direito, né, de ir ao teatro a hora que ela quiser e bem entender. Então, eu acho sempre excepcional quando um aluno surdo, né, tira 10. Aí as pessoas falam, mas ele tirou 10. Nossa, que legal, excepcional, né? Não. É um direito dele, é um dever dele, né? Ele tem a capacidade para. Barreira atitudinal de dó ou pena. Essa é uma que mais me castiga, né, em termos desse estudo, porque eu sempre acho, né, que o surdo ou cadeirante ou cego é um coitadinho. Quem nunca viu ninguém correndo, atravessando a rua, correndo para poder ajudar um cego, né? Aí você já puxa logo o braço dele para dizer, estou aqui para te ajudar. E ele leva aquele susto, né, imenso, primeiro que ele não está te vendo, mas você corre do outro lado da rua para poder segurar, porque você tem muito dó, ou que você tem muita pena, né, que essas pessoas, de fato, são deficientes. É uma pseudo-participação, né? A gente sempre fala assim, não, vamos fazer um café com leite, lembra disso? Não, essa atividade para o surdo tem que ser bem menor, ele não vai ter tanta capacidade de poder fazer. Barreira atitudinal de superproteção, né? A gente também tem essa questão de superproteger, já que ele é surdo, coitado, já que ele é cadeirante, ai, coitadinho, então vamos superproteger. E a gente impede que essas pessoas façam suas próprias escolhas, façam suas próprias capacidades e demonstrem isso para nós. E aí, pensando barreiras atitudinais, e a Inês já falou aqui que eu tenho 5 minutos, e eu cheguei na metade da apresentação, mas está tudo bem. Com você não, está tudo certo. E aí, pensando em algumas barreiras atitudinais, eu vou dizer que a gente precisa de implementação de núcleos de acessibilidade. A gente precisa de formação continuada que contemple, né, dinâmicas das quais a gente vai aprender a lidar com esse contexto educacional. Né? A flexibilização de um currículo que a gente nunca quer flexibilizar. O currículo já está pronto, né? O projeto também está, a gente não vai mexer de novo. E aí tem algumas questões, né, que eu acho bem importante e que eu vou chamar de mundo utópico e de nossa realidade. E aí eu vou dizer que a gente está sempre atento às solicitações da comunidade. Olha só como a gente somos pessoas organizadas, mas muitas das vezes vivemos assim, né? Eu vou dizer que a gente sempre delega a responsabilidade ao máximo de pessoas possíveis. A gente compartilha, a gente diz que as outras pessoas também têm o direito de participar, a gente nunca está na condição de fazer tudo sozinho, não. Né? Talvez. Garantir a palavra a todos. A gente sempre é dessa forma. Né? A gente espera que o outro fale, a gente espera que o outro se expresse, a gente espera que o outro participe, mas às vezes não.
prestem bem atenção nessa charge, que eu estou bem confortável enquanto entrevistador. Agora eu não sei o entrevistado. Respeitar as decisões tomadas em grupo. Isso é uma coisa que a gente pratica constantemente, sobretudo nas instituições públicas, né? O respeito ao outro, as decisões em público, né? As decisões que a gente toma em grupo, o respeito ao coleguinha que tem uma opinião diferente que a sua, o respeito ao coleguinha que desconstrói todo o seu projeto que você acabou de apresentar. E isso, de fato, acontece, né? E aí a gente tem também aquele coleguinha que é participativo, ele só está de corpo presente, mas não corpo ativo. Criar ambientes físicos confortáveis para assembleias, reuniões, colegiados. São nesses espaços que a gente está durante todo o dia, né? Durante a maior parte do nosso tempo. E a gente sempre é harmônico. A gente sempre senta à mesa, a gente espera o outro falar e discutir, só que às vezes não. E aí eu vou dizer que a gente sempre destaca a importância de integrar os participantes. A gente nunca deixa ninguém de lado, a gente nunca deixa ninguém excluído, né? A gente faz com que todos participem. Às vezes não. Então, eu vou dizer que participar como membro de instituições, confrontar ideias, novas percepções e alternativas, decidir coletivamente faz parte para que a gente tenha um ambiente que tenha acessibilidade atitudinal, né? Procedimentos de participação, gestão colegiada. É óbvio que eu estou dizendo aqui uma série de sugestões que, na prática, a gente precisa modificar as nossas atitudes para que elas possam acontecer. Eu não estou dizendo que é uma coisa simples, eu não estou dizendo que são coisas fáceis da gente lidar. O outro é subjetivo, somos subjetivos, e como entender a subjetividade do outro? Eu acho que a gente está perdendo algumas capacidades que a gente tem, que é a capacidade de respeito e de fato, olhar para o outro. E aí eu vou dizer que a acessibilidade atitudinal é uma maneira de resistência, né? Perseverança no outro, reconhecimento no outro, é uma maneira de engajamento, né? De respeitar as diferenças, de proporcionar o acesso a oportunidades iguais, de preconizar a esperança, algo que a gente não tem mais em dias atuais. E eu quero, de fato, proporcionar, não só com a minha atitude, uma sociedade mais justa, mais equânime e mais inclusiva. E, com isso, eu quero apenas agradecer.